Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com o Espírito Emmanuel, em torno da liberdade, capítulo 133. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece os sinais de trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Então, meu professor de educação moral, ele falava, o Abelardo, cuidado para não confundir liberdade com libertinagem, A liberdade é você seguir, alguns preceitos, não é você ter a liberdade de fazer tudo o que você quiser. Você convive com pessoas, você não está sozinho, Então, o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Essa é a nossa carta máxima aí, É a nossa Constituição dentro do Brasil, onde a gente só pode ir até onde é o direito do outro, Se eu coloco o som alto na minha casa, eu posso colocar? Eu tenho essa liberdade? Posso. Mas eu tenho vizinho de um lado, tenho vizinho do outro, tenho vizinho do outro lado da rua. Se eu colocar o som extremamente alto aqui, eu vou ouvir. Eu tenho a liberdade de ouvir meu som. Mas colocando mais 3 casas para ouvir comigo, pelo menos mais 3 casas. Será que eles gostam da mesma música que eu? Será que essa música alta não vai incomodar uma criança que está dormindo, um homem que trabalha a noite inteira e que precisa de descanso, outro vizinho que está querendo falar no telefone, mas o meu som está impedindo? Às vezes passa aqui na rua carro com o último volume, uns pancadão que treme a minha casa, treme a parede da casa. Poxa vida, incomoda. O cara tem a liberdade de passar na rua, a rua é pública, mas ele não se toca que ele não tem essa liberdade de colocar o som tão estridente a ponto de tremer a parede da casa da pessoa. Ele não incomoda uma pessoa, por onde ele passa ele está incomodando todo mundo. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Ele está infringindo uma lei máxima que nós temos, que é ir até o direito do outro. Eu tenho direito até o direito do outro começar. Quando o direito do outro começa, o meu termina. Então, para tudo nós podemos fazer. Mas Santo Agostinho falava, nem tudo me convém. Dentro de um relacionamento, eu posso ir para o serviço, deixar meu marido em casa ou no serviço dele, e eu tenho a liberdade de olhar para outros homens. Mas me convém fazer isso? Não convém. Mas olhar não arranca pedaço. Não arranca pedaço, mas você está energeticamente se unindo àquela pessoa pelo desejo, pela vontade de ter aquele corpo, de ter um beijo, de ter um carinho com aquela pessoa. E o seu parceiro, sua parceira, como é que fica nessa? Você está passando do que se chama liberdade para libertinagem. Você está infringindo a regra do direito. O seu direito vai até onde começa o direito do outro. Já pensou se fosse sua parceira, seu parceiro que fizesse isso com você? Eu tenho o direito o dever de trabalhar e tenho o direito de receber meu salário. Tá certo. Agora, eu não trabalho. Eu tenho a liberdade de hoje ficar matando o dia do meu trabalho. Eu tenho esse direito. Mas sem o dever bem cumprido, eu vou receber o que com isso? A mesma coisa na questão espiritual. Se eu não trabalho o meu espírito para aprimorar ele, porque eu acho que tudo eu posso fazer, o meu
meu espírito vai ficar debandado. Ele vai ficar à mercê do quê? De outros espíritos mais inferiores, que também acham que pode tudo. Porque a espiritualidade superior, eles são regrados, eles são disciplinados. Eles não são esses carrancudos que a gente imagina. Nós imaginamos que a espiritualidade tem que ser aquela coisa séria, carrancuda, né? Que tem que bater continência para eles. Não. A espiritualidade é leve, é alegre, porém é responsável. Então, você vê a diferença quando se tem liberdade e quando se tem libertinagem. A espiritualidade superior, eles cultuam a liberdade. A inferior, a libertinagem. E a libertinagem é mais prazerosa, com certeza é. Porque você faz tudo e não tá nem aí. Ontem eu estava assistindo um vídeo falando sobre o carnaval. Gente, pessoas de colarinho que trabalham dentro de escritório sério, cumprimenta todo mundo seriamente e tal, sai de outros países e vem para cá, para soltar a franga na avenida. Chega aqui, esquece. Agora eu vou cair na gandaia. Pessoas do mundo inteiro largam seus afazeres e vêm para o Brasil na época de carnaval para soltar a franga, para simplesmente falar assim, agora eu estou liberto. Ou seja, na verdade é tudo aquilo incutido, tudo preso na pessoa, e aí quando ela vai para a avenida, quando ela vai sambar, quando ela vai beber, quando ela vai cair na promiscuidade, transa com um, sai com o outro, ela acha que aquilo ali é liberdade. E não é. Aquilo é libertinagem. A liberdade é você viajar, sair do seu país e ir para outro, conhecer, ver a natureza, estar com a sua família, tomar um sorvete na praia, passear no museu, você ter o seu dinheiro, porque você trabalhou para isso, aí você consegue fazer as coisas devido aos seus ganhos merecidos. Isso é ter liberdade. Dentro de um trânsito, você vê que todo mundo tem liberdade. Você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você dá seta e vai. Agora, se cada um for andar para a direita, para a esquerda, correr para frente, para trás, sem dar o mínimo de sinal, pensa. Todo mundo fazendo o que bem entende. A tal liberdade, que não é liberdade, é libertinagem. Como é que seria o trânsito? A mesma coisa conduz em nossas vidas. Se cada um resolve fazer o que quer, sem o mínimo de condição de lei, de regra, de disciplina, então a disciplina, as regras, a responsabilidade bem assumida, elas não cortam a nossa liberdade. Elas nos dão condições melhores para atuar a nossa liberdade. Aí é que tá. As pessoas não entendem isso, né? Acham que liberdade é fazer tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que quer eu posso. Não. Eu posso fazer tudo aquilo que eu desejo. Eu tenho livre-arbítrio para isso. Deus me deu. Só que nem tudo me convém, né? Então hoje se fala muito em liberdade para os jovens. Deixa o jovem falar. 16 anos o cara vai lá e vota, ele decide quem vai ser o presidente do país. Mas o cara de 16 anos, ele não pode decidir o que ele faz com ele mesmo, né? Engraçado isso. Se ele matar uma pessoa que nem um cara de 16 anos matou meu marido, ele não ficou os 2 anos preso. E ele saiu com a ficha limpa. Então, são regras numa sociedade que não faz o menor sentido. O cara pode determinar o presidente do nosso país, que vai comandar o nosso país, mas ele não pode determinar a própria vida dele. Ele não é responsável pela própria vida dele. Ele não vai ser acusado, ele não vai ser julgado e nem condenado pelas atitudes erradas que ele tomar. Cadê? Cadê o bom senso nessas leis? Então a gente vê que a liberdade que é dada para alguns jovens está errado. É jogo político. Está errado. Eu não posso pegar uma criança de 10 anos e falar para ela assim, você quer ir para a praia sozinho, meu filho? Pode ir. Ela não tem maturidade para andar sozinha. Se eu der essa liberdade para ela, com certeza ela vai fazer um monte de caca no caminho. Pode se perder, pode usar droga, pode beber, pode engravidar. À medida que a gente mostra que tem responsabilidade, aí a gente ganha liberdade. É isso que meu professor Abelardo, de Educação Moral e Cívica, falava lá na época da década de 80. E isso vale para qualquer época.
Você só pode ter liberdade à medida que você tem a sua responsabilidade muito bem assumida. E a sua responsabilidade está ligada em quê? Acatar regras, ser disciplinado, ter metas, objetivos, a você ser uma pessoa que saiba conduzir a sua vida. Caso contrário, você não pode ter tanta liberdade assim. É dar a alguém asas que não sabe voar. Ela vai voar pra caramba, muito alto, vai se arrebentar e vai cair. Então você tem que mediar isso. A mídia hoje em dia está falando muito nisso, que criança aprende no tempo dela. Reforça essa ideia na educação. Que a criança tem que ter a liberdade para aprender no tempo dela. Entre aspas, eu como professora não vou deixar a criança no tempo dela. Porque vai chegar o Joãozinho na sala de aula, deitado na carteira, e ele vai falar assim, tô com sono, professora, eu fiquei até tarde assistindo filme com meu pai. Não tô a fim de aprender. Para que eu tenho que escrever isso aqui? Não, professor, agora não. Se eu esperar o Joãozinho despertar, ele não vai aprender nunca. Então, tá todo mundo fazendo? Vamos lá, Joãozinho, você também tem que fazer. Acorda, 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 vamos, é agora, eu quero pra já. Eu não posso deixar no tempo do Joãozinho. Aí tem aqueles professores que são bonzinhos, que chega na hora da reunião e fala para os pais. E o Joãozinho, ele tá indo bem. É no tempo dele, daqui a pouco ele acorda, daqui a pouco ele vai ver que não é bem assim, ele vai amadurecer, mas por enquanto ele tá indo. Não, o Joãozinho tá errado, pai. Vamos ter que dar um 220 nele aí para ele acordar, porque senão ele vai ficar atrasado em relação aos outros, né? E nós não queremos criança atrasada, não é verdade? Então, a gente tem que chamar a atenção do pai, chamar a atenção do Joãozinho, tem que agir. Eu não posso ficar dando liberdade, que nem eu assisti, eu falei isso já em alguns vídeos, né? Fui assistir na PUC uma roda de conversa e chegou lá um professor que era daqui da rede, já é falecido, ele era do ensino infantil, e ele chegou lá no meio da roda e começou a falar que os alunos dele do infantil, cada um fazia o que queria na sala de aula. Tem aquele que quer ir no banheiro, vai no banheiro, que não precisava nem pedir para ele. Tem aquele que quer desenhar e colocar o desenho na parede e coloca. Aquele que quer fazer, faz. O que não quer, não faz. O que quer dormir, vai dormir. Eu fiquei imaginando, falei, gente, 35 alunos do infantil numa sala de aula nesse pé. Pensa como é que era isso. Né? É a mesma coisa hoje em dia. Quer namorar com homem, namora com homem. Quer namorar com mulher, namora com mulher. Você vê jovens aí de 13, 15 anos sem saber. A pessoa não consegue se definir se é homem, se é mulher. Porque cada hora quer um parceiro diferente, sente desejo diferente. Aí eu vou deixar. Meu filho vai chegar em casa e vai falar pra mim e falar, mãe, eu acho que hoje eu sou mulher. E eu vou achar isso a coisa mais natural do mundo. Eu não vou trabalhar isso no meu filho, eu não vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu não vou querer saber de onde que ele tirou essas ideias, se foi da escola, se foi de amigo. Eu não vou querer investigar, só vou olhar pra cara dele e falar, tá bom, filho, escolhe o que você quiser, tá tudo certo. Não, pai e mãe é feito para orientar, professor é feito para orientar, sociedade é feito para orientar. E nós temos que orientar com exemplos, a gente tem que orientar com valores, com princípios, exigindo de cada qual a sua responsabilidade. O empregado chega no serviço e fala, patrão, hoje eu não estou bom não, hoje eu não vou fazer nada. Aí eu vou dar liberdade para o empregado para ele fazer o serviço quando ele quiser, a minha fábrica vai falir em 2 tempos. Então não tem essa. Tem que ter um pouco de hierarquia, tem que ter um pouco de disciplina, né? Tem que ter o bom senso, tem que ter norte. As pessoas têm que ter um norte, senão elas se descambam. Uma sociedade sem regra, sem lei, sem fazer jus à sua lei, né? Porque nós, a lei, a gente até tem. Elas só não são cumpridas, mas a gente tem. Já tá dando um pepino danado, agora imagina 100. Então, nós precisamos das regras, da disciplina, para nortear a nossa liberdade, porque senão ela se torna uma libertinagem. E isso, para o nosso espírito, é horrível. É tremendamente horrível, negativo. Se o nosso espírito não for conduzido através de uma disciplina, de uma hierarquia, de regras, o nosso espírito descamba, gente. Principalmente quando a gente está no plano espiritual. O que mais acontece em sessões de desobsessão? Espíritos que acham que pode tudo.
e que fazem de tudo para prejudicar as pessoas porque eles acham que são aleatórios, que para eles tanto faz, eles já se lascaram mesmo, então para eles tanto faz. A alegria do espírito zombeteiro é zoar com o encarnado, é tirar do sério. Eles têm algum tipo de bom senso, de limite? Não. Para eles, pode tudo. Aquele que é mau, aquele que quer subjugar o que está encarnado, ele acha que ele é o Todo-Poderoso. Ele se coloca no pedestal. Ele se acha Deus. Alguns médicos hoje se acham Deus. Ontem eu estava vendo um vídeo sobre isso. O cara entende tanto de ciência, de tecnologia, de avanço, de saúde, domina. Só que aí ele acha que ele é Deus. Ele acha que se a pessoa morrer ou nascer ou viver, é graças a ele. Ele entende tanto do assunto de vida que ele acha que é ele o causador, né? O responsável pela vida alheia. Ele se coloca no lugar de Deus. Esse cara acha que a liberdade desse cara já está no topo. Ele é o top dos tops. Então não tem Deus. Ele não tem limite. Tudo que vem na mão dele, ele resolve. Muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. A gente sabe disso. Não é novidade para ninguém. Então, quanto mais a gente tem liberdade, é porque a gente tem que mais fazer. Não é o contrário. Não é porque eu tenho liberdade que eu vou trabalhar o dia que eu quero, a hora que eu quero, eu falo o que eu quero, quando eu quero. Não. Eu tenho que ter uma regra. Em casa, eu tenho um negócio chamado planner, né? Que é nada mais do que um planejamento. Um papel escrito de segunda a sexta o que eu vou fazer. Eu escrevo lá. Na parte da manhã, eu sei que eu tenho hidroginástica todo dia, mas eu escrevo no meu planner, hidroginástica. O dia que tem reposição e o dia que tem aula. Na parte da tarde, tal dia eu vou encontrar com uma pessoa, tal dia eu tenho almoço com não sei quem, tal dia eu tenho que limpar a casa. Eu vou marcando tudo isso. Mas Patrícia, pra quê? Você tem a liberdade de fazer as coisas a hora que você quiser, quando você quiser, você é aposentada, você não deve mais satisfação para ninguém. Eu preciso dessa organização. Porque aí eu me sinto livre para outros momentos. Organizando o meu tempo, sobra tempo para fazer outras coisas. Eu tenho mais liberdade ainda quando eu organizo minha vida. Agora, se eu não organizo, parece que o tempo de 24 horas é pequeno. Passa rápido. E eu não fiz metade daquilo que eu tinha que fazer. Eu me perco. Então, organizar, restringir, sim, limitar, regrar, disciplinar, faz parte da tão sonhada liberdade. Da liberdade real. E não dessa liberdade ilusória que as pessoas têm de que tudo eu posso. Tudo que eu quero eu posso fazer. Essa não é uma liberdade de verdade. É ilusória. E ela se torna libertinagem. Sem regra, sem disciplina, ela se torna libertinagem. E ela é muito perigosa para o nosso espírito. Então, vamos ficar longe desse tipo de liberdade, que ela pode acarretar problema muito sério para a nossa encarnação, inclusive.